Então, pessoal, vamos responder aqui algumas questões da atividade, né? Da atividade 2. A primeira questão quer que você veja o conceito de calor específico. O calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius. O que isso significa? Significa que para se aumentar a temperatura em 1 grau Celsius de 1 grama de água, deve-se fornecer 1 caloria. Isso é o conceito, né, de calor específico. Se o calor específico da água é 1, então para mim aumentar 1 grau Celsius, 1 grama de água, eu tenho que fornecer 1 caloria. Então a letra A é a alternativa correta da primeira questão. Então eu não vou ler a B, nem a C, nem a D, certo? Vamos lá. A segunda questão, né? Massas iguais de 5 líquidos distintos, cujos os calores específicos estão dados na tabela adiante, encontram-se armazenadas separadamente e à mesma temperatura, dentro de 5 recipientes com boa isolação e capacidade térmica desprezível. Se cada líquido recebe a mesma quantidade de calor suficiente para aquecê-lo, mas sem alcançar seu ponto de ebulição, aquele que apresentará a temperatura mais alta após o aquecimento será. Então veja o seguinte, nós temos aqui uma tabela, né, com alguns líquidos, como água, petróleo, glicerina, leite e mercúrio. E na segunda coluna, os calores específicos. Veja que nós temos aqui a água com 4,19. Aí você pergunta, por que não é 1? Porque aqui está em joule. O calor específico está dado em joule por grama grau Celsius. E aí você tem a água com maior valor e o mercúrio com menor valor do calor específico. Então, se você fornecer essa substância a mesma quantidade de calor, quem é que vai aumentar mais a temperatura? Quem vai aumentar mais a temperatura é quem tiver menor calor específico, como no caso aqui é o mercúrio. A nossa equação, né, que é conhecida como a equação geral da calorimetria, onde esse delta aqui é a quantidade de calor fornecida ou cedida pelo corpo, ele é igual à massa desse corpo vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Se eu isolar essa temperatura, ó, delta T, se eu isolar ele aqui, ele vai ser igual a quantidade de calor dividido pelo produto da massa pelo calor específico. Então essa variação de temperatura aqui vai ser inversamente proporcional ao calor específico. Isto é, quanto maior for o calor específico, menor a variação de temperatura. Então, quanto menor for o calor específico, maior a variação de temperatura. Comprovando aqui, né, que o menor calor específico é do mercúrio. Então a resposta certa é a letra E. A terceira questão. Que quantidade de calor é preciso fornecer a uma massa de 400 gramas de cobre para sua temperatura se elevar de 10 graus para 90 graus Celsius? Dado o calor específico do cobre é igual a 0,09 caloria por grama grau Celsius. Então, se eu quero calcular a quantidade de calor, é aquele nosso delta Q. Ó, nosso delta Q, ele é igual a quem? A massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então o que você faz? Só substitui para calcular esse delta Q. Então substitui a massa, que é 400, vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, né? Que ele foi de 10 para 90 graus, né? Nesse caso não houve mudança de estado, trata-se de calor sensível. Então isso é igual exatamente a 400 vezes 0,09 vezes essa diferença de temperatura aqui, que é 80. Logo, a nossa quantidade de calor
né, fornecida ao cobre, fazendo esse produto, essa multiplicação, dá 8.880 calorias. Uma outra coisa importante é vocês aprenderem a transformar calorias em joule. O que você faz? Cada caloria equivale a 4,184 joules. E aí você pega esses 2.880 calorias e multiplica por 4,184. Isso vai dar, né, 12.049,92 joules. A quarta questão, né? A quarta questão é para você calcular o calor específico, né? Dizer assim, ó, a quantidade de calor que se deve fornecer a 1.000 gramas de uma substância para elevar sua temperatura 20 graus Celsius é igual a 350 calorias. Qual o calor específico da substância no intervalo de temperatura considerado? Lógico, nossa mesma equação, né? A equação geral da calorimetria, né, para calor sensível. Calor sensível é o calor que não produz mudança de estado na matéria. Então nós temos, isolando o meu calor específico, o Czinho é igual a quantidade de calor dividido pelo produto entre a massa vezes a temperatura. Então eu tenho aqui, ó, o calor, quantidade de calor, eu tenho aqui embaixo a massa e a variação de temperatura, que foi de 20 graus. Ele elevou a temperatura de 20 graus. Fazendo essa multiplicação vai dar 20.000 aqui embaixo. Dividindo 3.500 por 20.000 dá 0,175 calorias por grau Celsius. Tem um troço aparecendo aqui no computador. Obrigado.